Hoje a série que eu vou começar é baseada no livro de Daniel. E eu vou assumir apenas a parte de Daniel, que é uma parte histórica. E eu vou explicar por que eu vou pegar só essa parte histórica. O título da série é Amando a Deus no Mundo. Se você prestou atenção na condução da liturgia por parte do pastor Jailson, você deve ter notado que algumas vezes ele falou sobre os nossos pecados, os desafios de viver no mundo e não sermos seguidores de padrões não bíblicos. O que eu quero dizer com isso? E eu vou pedir a sua atenção para você entender a nossa série de agora em diante. Quero que você compreenda que o que nós vamos falar aqui nos próximos domingos, e eu vou tentar expor capítulo por capítulo dos 6 primeiros de Daniel, é aprender com histórias conhecidas como é que a gente está envolvido na sociedade e ainda assim não adere aos padrões da sociedade. Então, para quem não está acostumado a ouvir essa linguagem, atenção. Quando a Bíblia fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, está usando o mundo aqui, não no sentido de natureza. Não é que a gente não pode amar a natureza. Não está falando de mundo no sentido de pessoas. Não é que a gente não possa amar as pessoas. Mas de amor a Deus, que é diferente do amor do mundo, significa o mundo como um sistema de pecado contrário aos princípios de Deus. Então, quando eu usar a palavra mundo aqui e usar o conceito de mundanismo, o que eu estou me referindo é esse sistema maligno, feito por homens, claro, mas que contém princípios, valores diferentes dos valores da Bíblia Sagrada. Então, quando você ouvir mundo, pense nisso. Porque senão você vai pensar assim, puxa, o pastor parece que é contra o mundo, né? Existem aspectos do mundo e a Bíblia trata a palavra mundo de maneiras diferentes. Por exemplo, Deus criou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Mas quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, não está falando o mesmo mundo que eu estou falando. Porque a mesma Bíblia fala, em outro lugar, como eu citei há pouco, em 1 João, fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então tem um amor ao mundo que é contrário ao amor a Deus. E eu quero que você tenha isso em mente, porque é disso que a gente vai falar aqui nessa série. Antes de pedir para as crianças fazerem o desenho, deixa eu explicar para os adultos uma introdução de toda a série e depois a gente vai ler o texto de Daniel 1. Atenção, frequentemente a gente fala assim, olha, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. É uma expressão que às vezes crentes usam para dizer, eu não pertenço a esse sistema que eu falei. O que isso significa? Veja só. Daniel, por que nós estamos baseando esse conceito na história de Daniel? Daniel foi um personagem bíblico que passou a maior parte da sua vida fora da teocracia israelita. O que isso significa? Se você não conhece bem a Bíblia, é bom que você saiba disso. A maioria dos personagens da Bíblia, do Antigo Testamento, eles viviam numa nação que estava totalmente ligado à igreja. Então não havia separação entre igreja e Estado. Portanto, ser um rei de Israel significava conduzir o povo a adorar a Deus. Aí você fala, mas ele era rei, ele não era político? Não tem nada a ver com o trabalho de pastor. Mas não tinha essa divisão. Tá? Em tempos antigos essa divisão não existia, principalmente na terra de Israel. Então se Davi, que é um rei de Israel famoso, muita gente conhece Davi. Se Davi estava conduzindo o povo para agradar a Deus, ele tinha que fazer política agradável a Deus. Mas não tinha essa divisão. Ele não fazia só política. Claro que tinham funções que eram do sacerdote, que eram religiosas, do profeta, que eram religiosas, mas havia uma integração. Daniel é um personagem meio diferente da Bíblia. Assim como José, ele passou a maior parte da sua vida fora da sua terra. E se é fora da sua terra, significa que ele não tinha as facilidades, por exemplo, de adorar a Deus livremente. Ele não estava num país em que ele podia cultuar a Deus como ele quisesse. Ele tinha que, de certa forma, se sujeitar a padrões da sociedade na qual ele estava inserido. Então Daniel é um bom exemplo dos desafios que a gente tem quando nós estamos fora desse contexto.
A minha preocupação nessa série é fazer você pensar em cristianismo fora desse recinto aqui. Porque aqui é muito bom. Aqui a gente abraça os amigos, aqui a gente cumprimenta e fala, como é que foi a semana? Eu estava com saudade de você. Aqui a gente canta, aqui a gente tem aula, aqui fica ótimo. Saiu daquela porta, a gente tem grandes dificuldades. E o cristianismo nem sempre vem à tona nas nossas atividades cotidianas. Eu quero que a gente pense nisso. Então nós vamos passar alguns domingos pensando nesse assunto. Olha só, Daniel, mesmo vivendo em um contexto de muita impiedade e incredulidade na Babilônia, Daniel, ele e os seus amigos se mostraram íntegros. Eu vou usar a palavra íntegro algumas vezes, por quê? Porque íntegro significa inteiro de Deus. Às vezes a gente esquece do que íntegro significa. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que não é dividida. É uma pessoa que não compartimentaliza a sua vida dizendo, esse pouquinho aqui é para Deus. Esse pouquinho aqui é para minha família. Esse pouquinho aqui é para o meu trabalho. Não. Você não tem que ser dividido assim. E então não ser do mundo, que é o caso de Daniel e dos seus amigos que vão aparecer na nossa história, significa então você saber como se portar inteiramente para Deus. Nós também temos o desafio de andarmos por um mundo sujo e não nos contaminarmos. Esse é um desafio. É um desafio e não é fácil. Não é fácil nós caminharmos fazendo transações com gente que pensa diferente de nós. Trabalhando ao lado de gente que pensa muito diferente de nós. Muitas vezes sofrendo reveses, né? Por conta de gente que pensa diferente de nós e tem valores diferentes dos nossos. E nos colocam em situações difíceis. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o cristão, ele precisa não ser do mundo. Porém, o outro lado da questão é que ele está no mundo. E se ele está no mundo, o que isso significa? Olha só. A despeito de serem íntegros, Daniel e os seus amigos, os nossos personagens da história hoje, eles estiveram envolvidos na vida pública enquanto na Babilônia. Essa é uma coisa curiosa, porque alguns evangélicos têm um receio tão grande de se contaminarem, que preferem ficar no seu ambiente evangélico. A gente chama de gueto. E quando eles ficam no gueto, é uma maneira de se protegerem de se contaminarem. Só que não foi o caso de Daniel e dos seus amigos. Para eles não tinha escolha, eles estavam no mundo. Isto é, a sua fé não era válida apenas para questões individuais, mas era demonstrada no exercício de suas funções públicas, enquanto participavam ativamente de atividades ditas seculares. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com essa frase. Eles estavam mostrando a sua fé não só em atividades particulares, mas inclusive em atividades públicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos mais facilidade de entender cristianismo em atividade particular. Por exemplo, se eu chego e falo assim, olha, o cristão precisa ler a Bíblia e orar. Você fala, é verdade, precisa mesmo. Se eu falar assim, o cristão precisa amar a sua família. Você fala, não, verdade, pastor. Isso eu entendo. A gente está acostumado a ouvir recomendações. Não, o cristão tem que ser honesto. Ele tem que ser verdadeiro. Está acostumado a ouvir recomendações que dizem respeito à sua vida e prática individual. A sua maior dificuldade é entender em que sentido a sua fé está relacionada ao seu relacionamento na esfera pública. No seu trabalho, na sua cidadania, no contexto de negócios, no contexto de academia, de estudos. Essa parte é a mais difícil. A gente entende de cristianismo individual. A gente sabe o que significa ter fé em Jesus. Tanto é que, normalmente, um aluno cristão na universidade, ele estuda igual, pensa igual, muitos outros alunos. Academicamente, ele aprende as mesmas coisas, sem fazer discernimento, mas ele tem a sua fé. Você entendeu? Ele tem a sua fé. Significa que ela é privatizada. Ela vale para a vida individual dele. Ela não tem ligação com a esfera pública. Daniel e os seus amigos são diferentes, porque eles só vão ser colocados em situações em que eles têm que demonstrar sua fé na esfera pública. Então eu coloco ali embaixo, quer gostemos ou não, todos estamos envolvidos com atividades seculares.
Todos. E o nosso desafio vai ser, como é que nós somos? Como é que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo? E a maioria de nós peca em um dos extremos. Tem aqueles que pecam por se isolarem do mundo, porque eles não querem ser do mundo, eles se isolam, mas aí eles deixam de viver no mundo. Tem aqueles que pecam do outro lado. Eles estão envolvidos, eles sabem que eles têm que fazer coisas no mundo, mas eles se tornam do mundo, mundanos. Então, a grande pergunta da nossa série é essa aqui, ó. E é difícil. Como não ter postura monástica de espiritualidade? O que eu estou falando de monástica? Eu quero pensar em monastério, monge, freira, gente que no passado entendeu que ser limpo significava se isolar. E preferia para um retiro espiritual, por assim dizer. E não pense que isso aconteça só na igreja católica romana, acontece na igreja evangélica também. Gente que prefere se isolar, ficar no seu gueto. Como não ter uma espiritualidade assim, reclusa, não engajada, pior, de mente dicotomizada, em que ele tem o cantinho dele lá, mas ele trabalha porque ele tem que trabalhar. Ele se envolve na sociedade porque tem, ele vota porque tem, é obrigado. Mas ele não entende fé em conexão com essas coisas. Como é que a gente evita essa postura monástica de espiritualidade e não cai num cristianismo horizontal em que ações sociais são substitutas de vida com Deus? O que eu quero dizer aqui? Olha os extremos, para você prestar atenção. Tem aqueles que falam, não, eu tenho que ser espiritual, por isso que eu não posso estar envolvido nessas coisas. E ele não se envolve, não se engaja, porque ele quer manter a sua espiritualidade, mas o Senhor Jesus nos colocou no mundo para sermos engajados. Aí tem aquele que diz, tá vendo? Tem que ser engajado, o pastor falou. Aí o que é cristianismo para ele? É atividade horizontal. É planejamento, estratégia para que a coisa aconteça na esfera horizontal. E se esquece de que o primeiro grande mandamento não é amar o próximo como a si mesmo. É amar a Deus sobre todas as coisas. Como consequência, você ama o próximo. Então a minha preocupação, e eu coloquei de outra forma na segunda pergunta ali embaixo. Como é que o cumprimento do mandato cultural deve promover amor por Deus? Mandato cultural é uma linguagem na nossa teologia que significa Deus nos deu ordens não só com respeito ao nosso relacionamento com Ele, que a gente chama de mandato espiritual, não só no nosso relacionamento com as outras pessoas, com o próximo, que é mandato social, mas Deus também deu responsabilidade sobre como é que nós cuidamos das coisas criadas. Como é que nós tratamos com mordomia o nosso trabalho, o nosso estudo, a vizinhança, o contexto social, mas visando recursos. Então eu estou querendo fazer-nos pensar sobre isso. O livro de Daniel. O livro de Daniel tem uma parte histórica, capítulos de 1 a 6, e uma parte profética, apocalíptica, com visões sobre a vinda do Messias e o estabelecimento do seu reino, que é o capítulo 7 a 12. O livro, como um todo, é sobre o poder soberano de Deus sobre outros impérios e o triunfo do seu reino por intermédio do Messias. Nós vamos estudar só a primeira parte, tá? Nós vamos estudar só as partes 1 a 6. Por que eu quero estudar essa primeira parte? Então agora vem a minha explicação do porquê dessa série. Nós estudaremos a parte histórica entendendo que ela é a pequena história de alguns judeus dentro da grande história da redenção. A grande história da redenção é como é que Deus conduz o seu reino a triunfar sobre todos os reinos. Só que Ele me chamou para fazer parte dele. O que eu faço nessa grande história? Qual é a minha postura nessa grande história? O livro de Daniel é um bom exemplo de como nós queremos entender o que Deus espera de nós enquanto aguardamos o triunfo final do seu reino. Entender como nossa vida deve se encaixar na grande história da redenção. Esse é o meu intento, esse vai ser o nosso enfoque nessa série. Então eu vou pedir para você pegar o texto bíblico e eu vou pedir para as crianças agora ouvirem a história contada. Antes de ler o texto para os adultos, eu vou contar a história para as crianças e eu quero ver que desenho você vai fazer com essa história. Olha só. Tinham 4 amigos: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 amigos. Você vai ter que desenhar 4, hein? Os 4 moravam numa terra chamada Babilônia. E lá o rei queria que eles comessem comida que era desagradável a Deus. Tinha um jeito de comer que não agradava a Deus.
E eles fizeram questão, resolveram não comer aquela comida. E Deus cuidou deles quando eles resolveram não pecar. O que eu quero que as crianças aprendam? Atenção. A gente tem 4 amigos e uma situação de pecado. Eles disseram, não vamos pecar, e Deus cuidou deles. Então eu quero ver vocês desenhando 4 amigos e essa situação de comida, tá bom? Adultos, escutem a versão original. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. E levou os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse simpatia por ele. E apesar disso ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Deus honra os que não se contaminam. Vamos pensar sobre essa história conhecida, mas que não é só história de gente pequena, é para gente grande também. Deixa eu começar destacando que Daniel e os seus amigos estão num contexto bastante inóspito. Um contexto que não ajuda. Um contexto que dificulta a ideia de você poder viver a sua fé. Porque se você chegasse para mim e dissesse assim: pastor, agora eu estou tranquilo, eu trabalho numa empresa evangélica. Agora eu tenho só patrão evangélico, eu só tenho colega evangélico. Agora, talvez você tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, mas essa não é a realidade da maioria. E eu nem vou dizer que trabalhar no contexto evangélico sempre é o melhor das situações, tá? Mas eu quero dizer o seguinte: a maioria de nós está num contexto bem inóspito, bem desfavorável. Você pode perceber mais ou menos, mas o contexto não favorece. Nabucodonosor tinha feito o quê? Ele era o rei da Babilônia que tinha destruído as nações da época, e ao vencer uma batalha importante contra o Egito em Carquemes, ele se tornou o grande poder da época. A Assíria já tinha caído, o Egito, que era o possível próximo reino, caiu, agora ficou a Babilônia. Então a Babilônia passou a fazer o quê? A controlar as terras, e uma das coisas que ela fez era pegar riquezas e pegar o melhor material humano de lugares diferentes. E Judá não foi diferente. Judá teve as riquezas do templo tomadas e o futuro promissor tomado. Os jovens como Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram para lá para serem treinados e serem funcionários da Babilônia. Eles iam trabalhar no governo babilônico agora.
Eles estavam sendo treinados para isso. Ao fazer isso, você percebe que eles não estão num contexto fácil. Eles são cativos que agora têm que trabalhar para o governo inimigo. Isso é bastante inóspito. Não favorece praticar e viver sua fé. O contexto de cativeiro babilônico, então, proporcionava a Daniel e seus amigos novos desafios, com exigências impostas pelo mundo. O final do verso 4, que a gente leu, fala que eles deveriam ser treinados na língua e na literatura dos babilônicos. E a gente vai ver que existe uma série de desafios em relação a isso. Ser treinado numa outra cultura significava absorver os valores dessa cultura. Então eles têm desafios grandes. Eles vão ter que aprender a estar no mundo, mas não ser do mundo. Nós também vivemos como peregrinos em meio a padrões de vida mundanos ao nosso redor. Em 1 Pedro 2, versos 11 e 12, que está aí, é um texto muito precioso em que Pedro fala assim: rogo a vocês que são forasteiros, peregrinos, que vocês não se sujeitem às paixões mundanas. O que Pedro está dizendo? Ele não está dizendo para a gente pegar uma nave espacial e sair do planeta. Você não sai do mundo. Jesus mesmo orou: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. O que Pedro está falando nessa passagem é que sejam guardados do mal. Nós somos forasteiros. O que isso significa? Se você tem feito dessa vida, das coisas que você tem, o seu amor permanente, você está com o coração na coisa errada. Por quê? Porque aqui nós somos só forasteiros, só peregrinos, estamos de passagem. É isso que o texto diz. Nosso desafio é não dicotomizar a nossa vida, mas integrá-la. E aqui eu quero usar uma analogia muito boa que eu aprendi num livro alguns anos atrás. A ideia é de que muitos de nós vivem trabalho ou estudo e igreja de maneira dicotomizada, separada. Não é que a gente faz bobagem no trabalho e na igreja. Não, a gente é correto. Mas não tem muita conexão. Igreja e segunda a sábado. Domingo e segunda a sábado parecem tão separados que você faz o quê? Você vive que nem imigrante. Deixa eu explicar. Sabe o que é o imigrante? É aquele que vai para um outro país e ele tem que aprender uma outra língua, tem que se adaptar a uma outra cultura, só que ele só se adapta a outra cultura e fala outra língua quando ele está fora de casa. Porque o imigrante, por natureza, é aquele que quando volta para casa, ele fala a língua dele, ele come a comida dele, ele curte quem ele é originalmente. O problema do imigrante não é que necessariamente ele esteja preservando as suas raízes. Isso não é problema. O problema é que o mundo dele é muito separado. Aqui, ele é brasileiro, ele come feijoada, ele fala português. Mas fora, ele fala a língua do país onde ele está, ele tem outros costumes, ele tem outra postura. Sabe o que acontece? É tão separado que o que está fora não entra e o que está dentro não sai. Por isso que a postura ideal é do missionário. O missionário é aquele que quando vai para outra cultura, ele precisa se adaptar a outra cultura. Então ele passa a se vestir como os de fora. Ele tem que comer as comidas de fora. Mas ele não pode só fazer o que está fora entrar dentro de casa. Ele tem que fazer a sua fé sair para fora de casa, para dentro do mundo. O grande papel do missionário é aquele que consegue engajar-se na cultura de tal forma que ele não tem problema em se vestir, em comer, em adaptar-se aos costumes do país onde ele está. Mas ele está lá por uma causa. Ele quer que a fé da sua casa saia para além da sua casa. A sua vida é integrada. Ela não é diferente aqui que ela fora. E eu quero que você pense nesse contexto inóspito e no desafio de viver de maneira integrada. Veja a preparação na cultura. O verso 5 diz que eles tinham que ser treinados durante 3 anos. Olha só, o final do verso 4 fala que eles foram ensinados a língua e literatura dos babilônicos, e o rei designou uma porção de comida, e eles deveriam receber um treinamento durante 3 anos. Isso aqui é interessante. Você tem que entender que Nabucodonosor está usando uma estratégia. Nabucodonosor não é tolo. Ele é um rei de um grande império. E ele sabe que se ele não quer que os subordinados dele se revoltem contra ele, ele precisa começar a mudar a cabeça dos seus subordinados. Então, a melhor estratégia é deletar identidade. Quando você começa a apagar a identidade
daqueles que estão cativos seus, então a chance de se revoltar é menor. Quando as pessoas começam a amar Babilônia e não o seu país de origem, aí não tem mais razão para revolta. Então ele tem que fazê-los amar Babilônia e mudar a sua identidade. Então o que ele fez? Ele trouxe jovens, os melhores, os mais competentes de vários lugares, inclusive de Judá, e disse assim: nós vamos dar um treinamento na Federal da Babilônia. Um treinamento daqueles, comida especial, vai ter treinamento da cultura, do idioma. Eles vão ser treinados. E mais, ele lembra que eles estão pegando jovens. Daniel e os seus amigos, dizem alguns estudiosos, provavelmente não tinha mais do que 15 anos. Se eles não tinham mais do que 15 anos, eles estavam na idade ideal para absorver outra cultura. Essa é a fase mais difícil de mudar a cabeça de um adolescente se ele vai para uma outra cultura e ele bebe da outra cultura. Normalmente não tem mais volta. Nabucodonosor sabia o que ele estava fazendo. Ele queria preparar esses meninos para eles serem novos babilônicos de cabeça. E veja só, que eles recebem 3 exigências. E as 3 exigências são encaradas de maneira diferente. Curiosamente, eles não fazem nenhuma objeção a 2 delas e fazem a terceira. Veja só. Parece-nos estranho que Daniel e seus amigos aceitassem a mudança de nome e até a educação babilônica, mas rejeitam a dieta alimentar. Eu vou dizer por que parece estranho. Deixa eu explicar, você vai entender. Se eu chegasse para você e falasse assim: ó, eu tenho 3 exigências. Primeiro, você tem que aprender a língua, a cultura. Eu vou mudar o seu nome e você tem que comer o nosso churrasco. Qual que seria o mais fácil? Comer o churrasco, não é? Para nossa cabeça ocidental, século 21, parece estranho que eles rejeitaram o mais simples. Mas eu tenho que te explicar o contexto em que eles estão. E olha que não foi fácil. Primeiro, aceitar a mudança de nome para o judeu é muito mais difícil do que para você. Porque você pode ser orgulhado do seu nome. Eu gosto. Alguns podem não gostar, mas não importa. Para o judeu é muito mais sério. Sabe por quê? Para o ocidental, o nome é escolhido de acordo com beleza. A gente gostou do nome. É bonitinho, parece que combina com ela. E se combina com o rosto dela, combina com o jeitinho dela, então a gente bota o nome. Combina com o neném ali. Mas para o judeu não. Para o judeu o nome era história de vida. Sabe por quê? Na Bíblia frequentemente você vê alguém nomeado por causa de um evento importante que aconteceu no nascimento da criança. Ou na história dos pais, do pai e da mãe. Então fala assim: ele será chamado assim por causa disso, disso, disso. Na Bíblia tem sempre disso. Um judeu recebia um nome porque era a história da sua vida. Mudar um nome é coisa muito séria para o judeu. Só que curiosamente a gente não vê nenhuma objeção deles em terem seus nomes mudados. Tem mais. Não pense que eles só mudaram de nome de Luiz para Carlos ou de Maria para Joana. Eles receberam nomes de deuses pagãos. Quando eles foram chamados de Beltesazar, de Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes que estão inseridos ali são de deuses pagãos. Imagina você, cristão, sendo chamado de Iemanjá. Agora você se chama de Iemanjá. Ou ser chamado de qualquer outro nome de divindade, de espírito, tá? Não é uma coisa muito agradável, mas eles aceitam isso. Isso que surpreende. Eles aceitam porque eles estão num contexto inóspito. Um contexto difícil, em que eles não podem fazer escolhas. Então eles aceitam. Eles também aceitam a educação babilônica. E a educação babilônica, não pense assim que é só estudar na Federal e fazer cálculo e fazer literatura e dizer assim, tá tudo bem. Não, sabe por quê? Em épocas antigas não tinha separação entre ciência e religião. Ciência era misturado com religião. Quando o babilônico estudava astronomia, junto disso estava astrologia. Porque para ele, estudar ciência não era separado de estudar o significado por detrás das coisas. Então eles estudavam a ciência dos astros, mas eles davam sentido religioso a isso. Portanto, Daniel e os seus amigos estavam no meio de um contexto bastante pagão, de magia, de coisas bem diferentes do que eles estavam acostumados a aprender. E no entanto, a gente não vê nenhuma objeção deles em relação a isso. Não é curioso? Eles estão recebendo uma educação totalmente contrária aos valores e às crenças deles. Eles tiveram seus nomes mudados para ter nome de deuses pagãos. E não há nenhuma objeção. No entanto, eles não aceitam comer a dieta do rei. Por quê? A razão?
é que só o último era desobediência explícita. Só o último, só o comer a comida do rei quebrava a lei de Moisés. Porque os babilônicos não tinham as regras alimentares que Deus havia dado, de comer certos tipos de animais e outros não, de drenar o sangue da carne e não comê-la sanguinolenta. Eram algumas regras que Deus havia dado e os meninos não queriam quebrá-la. Além disso, a refeição babilônica sempre estava atrelada à religião. As carnes eram oferecidas a deuses. Então participar de algumas refeições seria participar de idolatria. E eles não queriam isso. Portanto, eles rejeitam essa última coisa, mostrando-se íntegros. Eu quero que você entenda que esse desafio que eles têm, nós também temos. Entre discernir o que pode e o que não pode. O que eu tolero e o que eu não tolero. O que é aceitável e o que não é aceitável. E uma primeira dica para você pensar é que as coisas que estão ao nosso redor, mas que não envolvem quebra de princípios, às vezes têm que ser toleradas. Mas aquilo que mexe com o nosso interior e quebra de princípios bíblicos, elas jamais podem ser toleradas. Deixa eu explicar um pouco disso. A sociedade ao nosso redor, aquilo que eu falei que chama mundo na Bíblia, esse sistema de pecado contrário aos princípios da Bíblia, eles querem mudar a sua cabeça. Toleramos, seja na escola, na empresa, conviver com um certo grau de impiedade que não afete o nosso interior. Se é mudar de nome, tudo bem, eu vou ter nome estranho, de pagão. Se é para estudar na Federal da Babilônia e ouvir muita bobagem, eu vou fazê-lo. Mas não me peça para transgredir a lei de Deus, porque isso envolve o meu interior. A estratégia do mundo, porém, é de conduzir você a pensar com os mesmos padrões que eles pensam em coisas que aparentemente não são pecaminosas. E agora vai algo que eu quero chamar a sua atenção. Quando eu falo de coisas que afetam o seu interior, não pense somente em coisas que são obviamente erradas. Não, pastor, eu nunca menti. Sempre fui muito honesto com o dinheiro. Eu nunca maltratei ninguém. Essas coisas são boas, eu não estou dizendo que elas não valem. A minha preocupação está quando a nossa cabeça é gradativamente moldada. Então eu estou falando de influência interna, para aceitar certos padrões e não ver problema com eles. Porque, francamente, se você muda de nome e ouve aquelas bobagens na faculdade, o que é comer um churrasquinho, né? Meu ponto é dizer assim, parece a coisa mais fácil de sujeitar quando você deixa se moldar pelos padrões da sociedade. Eu quero dar alguns exemplos de coisas que podem parecer estranhas para você, mas presta atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui agora você não vai gostar. Você vai ficar bravo com o pastor. Eu vou falar de coisas que nós não consideramos pecado, mas que mostra que quando o cristão faz isso, ele acaba adotando princípios de fora da igreja. Eu vou falar para gente que pensa cuja vida assim não tem nenhuma coisa absurda errada, tá? Mas que não percebe que adota modelos que não são bíblicos. Presta atenção. Eu vou dar alguns exemplos rapidamente. Primeiro, jovens crentes muitas vezes têm um namoro bem parecido com jovens descrentes. A questão do contato físico para muitos evangélicos é assim, ó, presta atenção. Eu posso beijar, eu posso abraçar, eu posso curtir fisicamente tudo, eu só não posso dormir com ela. Alguns o fazem, mas os que não o fazem acham que estão bem. Quando na verdade quem é casado sabe que o beijo e o abraço é um preparativo muito gostoso e precioso para ter intimidade com o casal. O que eu quero dizer é o seguinte, o jovem ele é treinado a dizer, eu posso fazer bastante, eu só não posso fazer o finalmente. Então ele tenta cortar e muitas vezes ele não consegue. Não foi feito, preparação não foi feito para ser cortada na preparação. É lógico que eles não conseguem. E os que conseguem se orgulham, como se tivessem feito algo santo. Quando na verdade é o desejo de tirar casquinha até onde pode. Essa mentalidade não é uma mentalidade cristã. Eu não estou dizendo que sexualidade não é bom, é ótimo. Deus fez essa coisa maravilhosa para que um homem e uma mulher comprometidos
usufruam disso. Mas namorados não são comprometidos. E eles querem curtir o possível. Chegar pertinho da linha e só não cruzá-la. Essa é uma mentalidade mundana. Mas a gente adotou e a gente não vê erro nisso. A gente fala assim, mas o que tem de errado, pastor? Traduzindo por que eu não posso preparar? Vamos pensar em outro exemplo. Você, pai, você é o chefe da casa. Você fala assim, pastor, eu tenho trabalhado duramente, eu amo a minha família. Tenho trabalhado duramente para dar o melhor à minha família. Quando você fala que você trabalha duramente para dar o melhor para sua família, o que você está querendo dizer? Você quer que elas tenham conforto, tenham educação, alguns requintes, que são gostosos, mas não é o melhor que você tem à sua família. E se esse é o melhor que você tem para dar para sua família, então o seu melhor é muito ruim. Sabe por que eu digo isso? Imagina o pai pobre, que não pode dar as coisas que você gostaria de dar. É lógico que ele tem que ficar frustrado, porque ele não pode dar o melhor para sua família. Só que o melhor que ele tem para sua família não se compra com dinheiro. O melhor que ele tem para a família dele, se ele crê em Jesus Cristo, é a sua fé em Jesus Cristo. Isso dá uma perspectiva nova, resolve o futuro do nosso viver. Muda o nosso presente de uma maneira brusca. Mas sabe o que a gente faz? A gente trabalha duro e a gente justifica ainda. É porque eu quero dar o melhor para minha família. Na verdade, você está com uma visão muito míope do que é o melhor para sua família. É por isso que você tem investido pouco nas coisas que valem mais e mais nas coisas que valem menos. Ter filhos é um desafio para alguns. E a gente pensa assim, devo, não devo? Esse mundo está tão mal. Recentemente eu tenho ouvido gente dizendo assim, eu não sei se vou ter filho não, colocar filho nesse mundo. Essa é uma maneira não cristã de pensar. Como assim não ter filhos? Uma coisa é não poder tê-los. Outra coisa é você não querer tê-los. Você teria que ter uma justificativa muito santa para não tê-los, mas normalmente é medo, normalmente é conforto. Isso não é santo. Tanto é que a gente normalmente fala de filhos em termos de preço ou de conforto. Quando você fala assim, ter mais um filho, por que isso é difícil? É uma decisão difícil para muitos de nós. Porque a gente pensa assim, nossa, eu não vou conseguir dar o melhor para minha família. Está vendo o segundo ponto? Será que pagar a faculdade é uma coisa cara, pastor? Que o senhor não está nessa fase ainda. Você vai chegar lá. Você vai ver como é que é caro. A gente está pensando de novo no melhor para a família, nesses moldes. Então quando a gente fala de ter filhos, se tenho mais um ou não, a gente pensa de uma maneira pagã. Ou por medo, ou por conforto. Outra coisa muito comum no nosso país, já falei disso antes. Quantas pessoas hoje procuram concurso público? Sabe por quê? No Brasil de hoje todo mundo quer ter estabilidade. Se eu estou no concurso público significa que estou garantido. Se abrir uma empresa é arriscado. Se você tentar um emprego numa empresa qualquer, é arriscado. Mas no concurso público, eu estou garantido. Então o que o crente faz? Ele se sujeita às mesmas coisas que os outros fazem. Porque ele quer ter segurança em outra coisa que não o seu Deus. Agora eu quero que você preste bastante atenção, senão você não vai entender o que eu falei. Eu não estou dizendo que contato físico em si seja pecaminoso. Eu não estou dizendo que trabalhar duramente seja pecaminoso. Eu não estou dizendo que não ter filhos ou ter poucos filhos é pecaminoso. E nem estou dizendo que passar num concurso público é pecaminoso. O que eu estou dizendo é quando a gente busca essas coisas pelas mesmas razões que os homens que não conhecem a Deus buscam. Aí é pecaminoso. Aí você está com a mente moldada do jeito que o mundo quer. Você pensa igualzinho a eles. Eu penso igualzinho a eles se eu faço isso. Eu quero que você atente para isso. Sabe por quê? A maioria de nós que cresceu em igreja evangélica foi acostumado a pensar que mundanismo, ser mundano, é algum tipo de coisa que a gente faz. Não é. Mundanismo não é um tipo de atividade. Mundanismo é como você faz toda e qualquer atividade. Mas com que cabeça? Com que referencial? Qual é a sua orientação religiosa? Veja só, mundanismo não é composto de certas atividades, como alguns crentes diriam, jogar, dançar,
algum tipo de arte ou alguma diversão. Não é isso necessariamente que é pecaminoso, mas a corrupção de todas essas coisas. Todas elas podem ser feitas pecaminosamente. E até as coisas mais limpas, aparentemente, podem ser feitas pecaminosamente. Não podemos ter uma visão gnóstica da ética, que divide a vida em coisa ruim e coisa boa para se fazer. Uma visão gnóstica significa repetir o erro de hereges do passado, que diziam que tudo que era material era ruim e o que era espiritual era bom. Errado. Você pode fazer uma coisa espiritual muito negativa, muito ímpia, muito pervertida, aparentemente espiritual. Assim como nem tudo que é material é ruim. O ponto não é designar, essa parte que é ruim, tá? Você não pisa lá. Mas essa parte que você pode fazer à vontade. Não é, como é que você faz qualquer atividade da sua vida? Qual é a orientação do seu coração? O pecado não está em ter prazer nas coisas criadas, mas em usá-las indevidamente. Essa frase eu tirei de um livro do Michael Horton chamado Cristão e a Cultura, e eu achei genial. Porque o crente tinha que começar a pensar assim. E eu quero que vocês pensem assim. Olha só. É bem possível ser totalmente corrompido pelo mundanismo, até mesmo quando estamos enfurnados no gueto cristão. Nossa música, literatura, escolas, rádio, televisão e igrejas cristãs podem tornar-se portadores do vírus do mundanismo, sem que tenhamos que nos incomodar com o mundo. O que essa citação está dizendo é que você pode estar dentro da igreja e ser muito mundano. Basta que você pense em fazer as coisas com padrões mundanos. Pastor, mas eu não faço nenhum tipo de música que não seja do Senhor. Mas é possível que seja uma música chamada evangélica que seja mundana. Não, pastor, eu não assisto coisa que não deve. Mas é possível que você assista algumas de maneira indevida. Meu ponto é dizer que eu não quero que você se preocupe só com as coisas que são explicitamente erradas. Eu quero que você perceba com que cabeça você faz cada uma das coisas que você faz, cada atividade. Na história de Daniel, a gente vê o cuidado de Deus respondendo à sua integridade. Olha só, no versículo 8, Daniel resolve não pecar. Verso 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Ele primeiro decidiu, essa é a sua resolução de ser íntegro. Em outras palavras, eu não vou me deixar amoldar. Não posso. Eu posso receber até nome, não vai mudar minha identidade. Eu posso ir até para a faculdade da Babilônia, não vou mudar minha identidade. Eu não vou abrir mão da maneira como Deus me moldou. Essa resolução, atenção, ela é apenas o que você pode fazer. Mas Daniel, como você, não pode fazer isso acontecer. Por isso que o mesmo verso 8, fala assim: Daniel resolveu no seu coração, ele decidiu, e depois ele pediu para o superior dele. Porque tem coisas que escapam do nosso controle. Tem coisas que escapam do nosso controle. Então ele pediu. Ele não estava na época em que ele podia pedir para ser demitido. Você pode, ele não podia. Cativo não é demitido, sabe? Ou você obedece ou você morre. Então ele pediu. A segunda parte do verso 8 fala que ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus atendeu. Agora, antes de falar que Deus atendeu, presta atenção. Ele pediu para o chefe não contaminar-se. Sabe o que eu achei fantástico dessa frase? Ele não deu desculpas. Ele não falou assim: eu não vou comer do churrasco com vocês porque eu tenho um problema de estômago, sabe? Será que poderia... Às vezes a gente tem medo de nossas posturas, então a gente arranja um jeito de dizer do porquê não pode fazer. Você não gosta, você está incomodado, mas é meio estranho falar assim que é contra a sua fé. Então o que você fala? Não vai dar para eu estar na empresa no domingo. Não posso, eu tenho um compromisso. Um compromisso aí. Seu chefe nem sabe que você vai na igreja. Você nunca falou dessas coisas. Você não pode fazer certas coisas porque na verdade você sempre usa desculpas. Você não diz o porquê que elas estão erradas, por que você é contra. Eu não posso fazer desse jeito que o Senhor está me mandando cumprir a sua ordem. Por quê? Porque eu acho que não vai dar certo. Olha que pragmático.
A gente tem medo e às vezes dá desculpas. Eu quero que você entenda que nosso testemunho é falho quando ele não é acompanhado das razões do porquê fazemos ou não fazemos alguma coisa. O seu testemunho é falho. O que Deus faz? Deus abre as portas e Deus deixa que eles experimentem a dieta alimentar de alguns legumes e água. Agora atenção para o próximo slide. Deus é muito bondoso. Por quê? Porque a sua providência, o cuidado de Deus, a maneira como Deus abre portas ou não, às vezes opera de maneira ordinária, comum, e às vezes extraordinária. Quando eles pedem para ser experimentados 10 dias de legumes e água, não pense que era uma dieta fantástica do livrinho que ele comprou na livraria, aquele que fica na frente assim, 10 dias de legume e água e sua pele ficará como de um bebê. Não é isso. Judeu também comia carne, ele não era vegetariano. Mas eu creio que alguma coisa extraordinária deve ter acontecido ali, para que Deus honrasse a integridade daqueles meninos e permitisse que o resto dos 3 anos eles não quebrassem o mandamento e eles pudessem comer apenas aquilo que está dentro do esquema. Isso significa que Deus fez alguma coisa extraordinária acontecer naqueles 10 dias, que quando olharam para eles falaram: ó, gostei, o que você está passando na pele? Alguma coisa extraordinária aconteceu. Deus honrou a fé daqueles moços. Tiveram um tratamento diferenciado durante os 3 anos. Deus honrou sua conduta incontaminada, íntegra, e lhes faz destacar sobremaneira. O que acontece no final do texto? Eles são chamados por Nabucodonosor. Nabucodonosor diz: olha, esses moços estão mais belos e são mais inteligentes. Eles receberam treinamento lá na Federal da Babilônia. 3 anos, estudaram. Só que como eles tinham uma cabeça cristã, eles apropriaram de tudo aquilo que era conhecimento humano e eles moldaram de acordo com o referencial que eles tinham recebido. É por isso que eles eram mais inteligentes. A cosmovisão deles era melhor, é coerente, bate com o do Criador. Por isso que eles fizeram faculdade e saíram mais inteligentes do que os outros, mais cultos, mais doutos, porque eles não se deixaram amoldar pelos princípios. Nem sempre haverá compreensão da parte do mundo. Eu não quero que você saia daqui com a impressão de que quando eu resolver, Deus vai fazer dar certo, não vou perder meu emprego nunca. Porque em Daniel 3, a gente vai estudar, eles são lançados na fornalha. Em Daniel 6, a gente vai estudar, Daniel é lançado na cova dos leões. Nem sempre dá certo. Tá? Nem sempre tudo sai bonitinho. Nem sempre o final parece feliz aos nossos olhos. No entanto, Deus sempre fará o seu testemunho ecoar. E a gente vai ver como é que Daniel e os seus amigos vão testemunhar em meio a esse mundo mau. Eu queria fazer uma última aplicação e terminar. Eu queria que eu dar alguns exemplos sobre fé e trabalho e vamos orar para que Deus nos ajude a pensar de maneira mais integrada. Atenção, olha a pergunta que eu faço. Somos profissionais que são cristãos, fé anexada à vocação, ou cristãos em nossa profissão, fé transformando a vocação? Eu quero que você pense no seguinte: a maioria de nós conhece profissionais cristãos. Você é um, mas você conhece outros. Sabe o que é um profissional cristão? É aquele que ele é profissional, mas ele também vai na igreja. Ele é cristão, muito sério, muito sério. Mas não é disso que eu estou falando. Isso está cheio, ó, um monte. Eu estou falando assim, quantos você conhece que na sua profissão é diferente do resto dos seus colegas? Porque ele é cristão. Aí você vai falar: pastor, eu sei. Sei do que o senhor está falando. Não sabe não. Porque você está pensando assim: ele é muito ético. Ele é muito correto. Ele não faz o que é errado. Isso você já sabe. E se você já sabe, eu louvo a Deus por isso. Mas tem mais do que só ser ético. Eu queria que você passasse a pensar sobre como é que a minha fé não é como uma peça de Lego que se conecta a outra peça de Lego chamado trabalho. Porque isso pode parecer unidade, mas não é. Sabe por quê? 2 peças de Lego a gente separa, não separa? Não dá para separar 2 peças de Lego? Sabe como é que tem que ser a nossa fé em relação ao trabalho? Tem que ser igual o fermento quando cai no bolo. Quando a mamãe coloca fermento no bolo, o que acontece? Dá para tirar o fermento? Não dá. Porque uma vez que o fermento cai no bolo, ele leveda toda a massa.
Ele permeia a massa. Eu dou 2 exemplos aqui, a gente poderia pensar em outros. O que um evangélico pensa ser médico para o Senhor? Fala assim, não, eu sou um médico para a glória de Deus. Que bênção. Médico para a glória de Deus. Muito feliz que ele quer ser médico para a glória de Deus. Mas o que normalmente é médico para a glória de Deus? Nas férias ele vai para o campo missionário e ele vai oferecer os seus serviços de médico. Por que isso ainda é dicotomizado? Porque ele não sabe como se portar nas decisões do consultório como cristão. Ele pensa que servir a Deus significa fazer algum trabalho voluntário. Enquanto que ele deveria pensar sobre as várias decisões que ele tem que fazer. E de ir contra o status quo, porque ele pensa a sua profissão como um cristão. Mesma coisa de quem é comerciante. Ele fala assim, pastor, eu quero abrir uma loja, mas eu quero que seja uma loja de Deus, pastor. O senhor vai lá fazer uma oração para consagrar? Aí chama lá o pastor, vai lá o pastor, faz a oração e consagra. Agora vai ser uma loja de Deus. E sabe o que acontece nessa loja de Deus? Todo mundo é muito honesto. Esse homem é sério, ele é crente. Ele é crente, sério. E ele é tão sério que ele vai fazer estudo bíblico toda segunda-feira, na hora do almoço. Tem algum problema com isso? Atenção, não tem nenhum problema em orar na hora que a loja abre, em fazer estudo bíblico na segunda-feira, na hora do almoço. O problema é que isso continua sendo 2 peças de Lego, em que você conecta, mas você pode separar a hora que precisar. Agora, será que ele pensa em lucro como um cristão? Ou ele pensa como ele aprendeu na faculdade de administração? Quando ele abre a loja, será que ele pensa igual a faculdade de administração ensinou ele? Ou ele questiona os padrões que foram colocados porque a sua profissão é permeada pela sua fé? O que eu queria que você entendesse, e eu termino com essa frase, é isso aqui, ó. A sua fé tinha que permear o seu trabalho como fermento leveda toda a massa. Deveríamos sempre pensar sobre os valores que nossas atividades carregam. Conjugar, não. Integrar, sim. Você pode sair daqui e falar assim, pastor, gostei da mensagem. Gostei, de agora em diante vou começar a ler a Bíblia, orar mais. Que bom, graças a Deus por isso. Mas isso não vai necessariamente transformar o seu dia a dia. Eu vou terminar com uma ilustração e a gente vai orar. Eu estava falando sobre esse assunto há pouco tempo e uma mãe fez uma pergunta muito comum de mãe. Pastor, eu tenho adolescentes. Eu estou enfrentando dificuldades com os meus adolescentes. Eu não sei exatamente como tirá-los desse contexto mundano. O que eu faço? Eu já oro muito. Eu já tenho lido a Bíblia. E de vez em quando até leio a Bíblia com eles. Mas não tem funcionado tão bem. O que eu faço? Minha resposta para ela foi, olha, todas as suas atividades religiosas são boas, mas são pouco. Sabe por quê? Você está passando a imagem para eles de que a sua vida também é dicotomizada. Quando você pensa em educar criança, você está pensando em atividade religiosa. Atividade religiosa tem o seu lugar, mas não é só isso que é educar uma criança. Você assiste televisão de maneira cristã? Você planeja suas férias de maneira cristã? Você usa o seu dinheiro de maneira cristã? Você ensina os seus filhos a escolher amigos de maneira cristã? Normalmente essas coisas são muito estranhas para nós. Eu pareço estar falando uma outra língua para você. Porque a gente pensa em cristianismo em atividade religiosa. Ir para a igreja, ler a Bíblia, orar. Isso é bom. Mas a vida continua separada. E é por isso que a maioria de nós tem muita dificuldade quando sai por aquela porta. Eu vou orar e pedir que você pense um pouquinho mais sobre essas coisas. Que Deus dê a você uma fé integrada à sua vida de segunda a sábado. E não conjugada. Tá bom? Feche os seus olhos. Senhor, nós ouvimos muita coisa. E eu sei que não vai ser fácil processar tudo isso. Mas a minha oração é que o Senhor ajude os meus irmãos a fazerem sentido de algumas coisas colocadas aqui. Que eu também pondere mais sobre elas. Que comecemos a falar sobre como nossa fé precisa permear tudo que a gente faz. A maneira como nós cuidamos dos nossos pequeninos. Como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge. Como nós nos relacionamos com colegas de trabalho. Os nossos alvos profissionais. Os nossos sonhos
pessoais inclusive. Tudo isso tinha que ser moldado pela nossa fé, Senhor. Mas nós nem sempre pensamos assim. Pedimos perdão, porque às vezes somos amoldados à maneira mundana de pensar. Que o Senhor nos ajude e nos dê uma maneira mais cristã, que renovados em nossa mente, não nos conformemos com este século. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.